Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vou ensinar para vocês uma capa para botijão em crochê. Você pode estar fazendo ela apenas simples, igual eu mostrei na introdução da nossa aula, ou você pode trabalhar uma aplicação de flor nela. Das duas formas a capa fica bem bonita. Depende aí do gosto que você quer e a sua capa. Caso você queira fazer com a aplicação de flor, o link do passo a passo da flor duquesa está disponível na descrição desse vídeo. Para o nosso passo a passo, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Eu vou estar utilizando mostarda, o marrom dourado, o fio multicores nos tons de amarelo e o verde folha. Para você estar adquirindo os seus barbantes artesanais da Crochética, eu deixei os telefones de todas as revendedoras disponíveis para você na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você estar adquirindo os seus barbantes artesanais. Eu gastei a seguinte quantidade de cada uma das cores aqui. Do mostarda, eu gastei 302 gramas. Do marrom dourado, eu gastei 230. Para fazer aqui o detalhe da flor e o detalhe do bico aqui do nosso trabalho, eu gastei 150 gramas do barbante multicores em tons de amarelo e 40 gramas do verde, já com a aplicação. Eu deixei tudo anotadinho para vocês na descrição desse vídeo. A nossa capa, ela é aberta. Eu espero, pessoal, que vocês gostem de mais dessa videoaula, que vocês consigam fazer. Se você gostou do modelinho, não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar no crescimento do canal. Então, já que eu passei as informações da nossa capa, vamos dar início, então, ao nosso passo a passo. Bom, pessoal, para a gente dar início, então, à nossa capa, eu vou estar utilizando o barbante fio 6, agulha para crochê número 3,5. Vamos fazer aqui a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou fazer um cordão aqui com 48 correntinhas. Então, vou laçar aqui e vou trabalhar 48 correntes. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou completar 48 correntinhas e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, trabalhei as 48 correntinhas, agora eu vou laçar o fio e vou estar voltando na quinta correntinha. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, eu vou fazer um aumento. Vou trabalhar aqui, então, 2 pontos altos juntos na mesma correntinha de base. Então, após fazer o aumento aqui, que são os 2 pontos juntos na mesma corrente, a gente vai ter uma argolinha aqui de 4 correntinhas. Agora, a gente vai intercalar. Se eu trabalhei o aumento aqui, na próxima corrente eu vou fazer apenas um ponto alto. Feito um ponto alto, na próxima corrente eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos na mesma correntinha de base. E assim eu vou trabalhando até chegar no final. Fiz um aumento, na próxima corrente eu vou fazer um ponto alto. Fiz o aumento aqui, um ponto alto. Na próxima, então, eu vou intercalar fazendo aqui o aumento. Assim, eu vou fazer até chegar no final aqui da carreirinha, sempre intercalando. Se eu trabalhei o aumento, na próxima um ponto alto. Fez o ponto alto, na próxima o aumento, tá bom? Como aqui é apenas uma repetição, então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma pequena adiantada, fica toda encaracolada assim mesmo, tá? Mas depois vai abrir.
Fui fazendo aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto. O nosso último ponto vai ser um ponto alto, dá certinho, tá? Aqui agora, vai arrumar na próxima carreira. Tá vendo que aqui tá bem bagunçadinho, né? Então, agora a gente vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho de um ponto alto e vai estar virando aqui pro lado avesso. Viramos, agora a gente vai vir no segundo ponto aqui e nele a gente vai trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Nessa segunda carreira aqui, a gente vai formar grupinhos de 3 pontos. Como assim? Vai ser um ponto alto e um aumento completando os 3 pontos. Faça 2 correntes para ser de separação e você vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, você vai fazer o próximo grupinho de 3 pontos, trabalhando um ponto alto e no próximo ponto você vai fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, os nossos grupos de 3 pontos vão ser sempre formados por um ponto alto e um aumento. Aí, você vai fazer 2 correntes para ser de separação, vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalha um ponto alto. No próximo ponto, você vai fazer um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. A gente vai trabalhando essa sequência até chegar no último bloquinho. O último bloquinho vai ter 3 pontos, porém a gente vai trabalhar de forma diferente, tá? Então, vou dar uma pequena adiantada até chegar no final, pulando 2 pontos. No próximo, a gente trabalha um ponto alto, no outro, trabalha um aumento. Então, vou dar uma adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já deu uma adiantada e como vocês podem ver, já abriu aqui o que estava todo enroladinho. A gente vai ficar com 17 bloquinhos de 3 pontos. Aqui eu fui sempre fazendo um ponto alto, um aumento, 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Um ponto alto, um aumento, 2 correntes, pula 2 pontos de base. Quando você finaliza aqui o bloquinho de número 16 e faz 2 correntinhas, você vai estar pulando 2 pontos de base, a vir no terceiro ponto e vai fazer um ponto alto. Só que agora, ao invés de fazer o aumento para completar os 3 pontos, você vai fazer ponto sobre ponto para estar finalizando o último bloquinho aqui, tá? Então, a única diferença aqui do nosso último bloco será essa. Finalizado aqui, então, pessoal, ponto sobre ponto, para dar início à próxima carreira, a gente vai subir com 3 correntes para ser equivalente a ponto alto e vai virar o nosso trabalho aqui, então. Virou esse primeiro bloquinho agora, a gente vai trabalhar aqui fazendo o ponto sobre ponto. Só que aqui na próxima carreira, a gente vai ter 4 pontos. Vai ser 2 pontos altos e um aumento, certo? Agora aqui, a gente já fez os 2 pontos altos. Aí, no próximo ponto, a gente vai trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, completando agora 4 pontos. Faça 2 correntes de separação. No próximo ponto, você vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto alto. Toda vez agora que você finalizar o segundo ponto alto, no último ponto você vai trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. E aí você vai repetindo, fazendo 2 correntes no próximo bloquinho. Um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto e sempre no último ponto você vai fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. A gente vai fazer assim até chegar no último bloco. No último bloco vai ser diferente. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já já retorno novamente com vocês.
Bom, gente, já deu uma grande adiantada, sempre trabalhando 2 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, e sempre no último ponto aqui de cada um dos nossos desenhos eu trabalho um aumento. Faça 2 correntes, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e no último ponto sempre a gente vai fazer um aumento aqui. Só que aí, quando você for fazer o último bloquinho, para não ficar sempre repuxado aqui para o mesmo lado, para ficar mais retinho, sempre quando você for finalizar a carreira, você vai finalizar aqui, após fazer as 2 correntinhas, trabalhando o aumento no primeiro ponto aqui, ao invés de fazer no último, para que ficar retinho, tá bom? Então, no último desenho aqui, no último bloco, você vai fazer o contrário. Você vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, e nos 2 últimos pontos, um ponto alto para cada ponto feito. Então, venho aqui na terceira correntinha, que é a última corrente, trabalho um ponto alto. Então, em todos os desenhos, a gente fica com 4 pontos, que é os 2 pontos altos e um aumento. Apenas no último, eu trabalhei o aumento aqui no primeiro ponto. Para subir, para fazer a próxima carreira, a gente sempre vai subir com 3 correntinhas e eu vou estar virando aqui o meu trabalho. Aqui já vai dando para ver que vai ficando aqui bem organizadinho. Agora, eu vou sempre trabalhar o aumento no último ponto de cada um dos nossos desenhos. Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Eu estou aumentando um pontinho aqui a cada carreirinha. Se na anterior eu tinha 4 pontos, agora eu vou ter 5, fazendo 3 pontos altos, e no último ponto eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. Trabalho 2 correntes. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Completando os 3 pontos, fazendo ponto sobre ponto. No último ponto, eu vou fazer o aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Assim, a gente vai fazer até chegar no último bloquinho, sempre com essa mesma repetição. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, sempre trabalhando 3 pontos altos, um aumento faz 2 correntinhas. 3 pontos altos, um aumento faz uma correntinha. Só que no último bloquinho é que a gente vai fazer o aumento no primeiro pontinho. Por quê? Para que aqui o encontro fique mais retinho. Se você trabalhar o aumento aqui, vai sempre ficando tortinho para esse lado. Então, no último bloco, a gente vai fazer o aumento no primeiro ponto. E a gente vai ter a mesma quantidade de pontos, que vão ser os 5 pontos. Que é os 2 pontos altos e os 3 pontos fazendo ponto sobre ponto, ficando sempre com 5 pontos aqui nos nossos desenhos. Então, para finalizar, eu vou vir aqui dentro da terceira correntinha e finalizo fazendo o último ponto alto. Para dar início à próxima carreira, eu vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto e vou virar o meu trabalho. Virei o trabalho aqui, agora eu vou sempre trabalhar o aumento no último ponto. Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. E como eu estou aumentando um pontinho a cada carreirinha, nessa carreira agora eu vou ter 4 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito e um aumento no último pontinho. Então, quando chegar no último ponto de cada um dos nossos desenhos, você irá fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, sempre com 2 correntes de separação. Apenas no último bloquinho a gente vai fazer o aumento no primeiro ponto, igual a gente fez nas carreiras anteriores, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, sempre trabalhando a mesma repetição. Em cada um dos nossos blocos aqui de desenho, a gente ficou com 6 pontos, que são os 4 pontos altos e um aumento, 2 correntinhas. 4 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas, tá bom? Quando você finalizar aqui, ó, o bloco de número 16, com os 4 pontos altos e um aumento, você vai trabalhar 2 correntinhas. Mas aí você vai fazer igual na carreira anterior. O aumento agora vai ser no primeiro ponto e não no último ponto aqui. Então, a gente vai vir no primeiro ponto do último bloco e vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, fazendo um aumento. E para finalizar a carreira, é só a gente fazer os 4 pontos altos aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Como aqui, pessoal, já deu o tamanho da parte de cima da tampa do botijão de gás, agora a gente vai descer agora na nossa capa. Para poder descer, eu vou estar subindo com uma correntinha para ser equivalente ao tamanho de um ponto baixo. E a gente vai virar o nosso trabalho aqui para o lado avesso da peça. Feito aqui então, pessoal, uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto baixo, nessa carreira, a gente vai trabalhar apenas pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto feito. E em todo intervalo de 2 correntes, vamos fazer apenas um ponto baixo. Se você trabalhar com 2, vai ficar muito larga na capa de botijão de gás. Então, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto alto feito. Então, já tem uma correntinha equivalente ao primeiro ponto. Eu vou vir de forma normal aqui no segundo ponto e vou estar fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, em todo lugar onde eu tenho 6 pontos, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto feito. Agora, em todo lugar onde eu tiver o intervalo de 2 correntes, eu vou fazer apenas um ponto baixo, ficando assim. E dessa forma, eu vou fazer até o final da nossa carreira, trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto feito. E em todo o intervalo de 2 correntes, vamos trabalhar apenas um ponto baixo. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Lembrando que no intervalo de 2 correntes, vamos fazer um ponto baixo apenas, tá bom? Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então. Esta carreira, ela não tem aumentos. A gente faz um ponto baixo para cada ponto alto feito e um ponto baixo em todo o intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui eu cheguei no último intervalo. Trabalho, então, apenas um ponto baixo. E para finalizar, nos 6 últimos pontos, um ponto baixo para cada ponto alto feito. Então, nessa carreira, a gente não tem aumentos. Então, já estou finalizando aqui a carreirinha de pontos baixos. Venho, então, na terceira correntinha equivalente ao último ponto e finalizo o último ponto baixo da carreira, ficando dessa forma aqui. Agora, pessoal, a gente vai subir com 3 correntes para ser equivalente a um ponto alto e vamos estar virando para o lado direito aqui o nosso trabalho, que está ficando assim. Agora, já ficou bem arrumadinho aqui, bem certinho. Agora, pessoal, como a gente trabalhou aqui a marcação de ponto baixo, para ficar ainda mais demarcado onde vai ser o início do pescoço do botijão de gás, após você subir com as 3 correntes equivalentes ao primeiro ponto alto, você vai laçar o fio. E agora você vai vir no segundo ponto baixo de base, só que agora a gente vai estar pegando sempre nessa alcinha aqui de baixo da correntinha. Em toda correntinha a gente tem 2 alcinhas, tá vendo? A primeira e a segunda. A gente vai estar pegando na segunda alcinha. Então, como eu já subi com as 3 correntinhas, eu vou vir no segundo ponto, pegando na alcinha aqui de baixo, e vou estar fazendo um ponto alto. Laço o fio aqui na próxima alcinha aqui de baixo da próxima correntinha, trabalho um ponto alto. Vai ficar com essa marcação aqui à vista para descer na nossa capa de botijão de gás. Então, eu venho na próxima correntinha pegando na alcinha de baixo, trabalho um ponto alto. Então, sempre a gente vai pegar nessa alcinha de baixo aqui de cada uma das correntinhas da carreira de ponto baixo aqui anterior. E não vamos fazer nenhum aumento.
Vamos trabalhar um ponto alto, pegando em cada uma das alcinhas aqui, sempre nessa alcinha de baixo, de cada uma das correntes do ponto baixo. A gente vai trabalhar assim até chegar no final da nossa carreirinha. Como é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, está ficando encubucado, que realmente é o que eu quero aqui para nossa capa, para não ficar larga aqui nessa parte do pescoço. Então, a gente está realmente encubucando aqui o nosso trabalho para ficar estilo um chapéuzinho. E aqui vai ficar com essas marcações aqui na frente do nosso trabalho, porque nessa carreira a gente está trabalhando ponto alto para cada ponto baixo feito, sempre pegando nessa alcinha aqui de baixo de cada uma das correntes da carreira de ponto baixo anterior. Quando chega aqui no último ponto, eu vou pegar aqui também na mesma alcinha aqui da correntinha, que é a alcinha de baixo, e vou trabalhar meu último ponto alto da carreira, fazendo ponto sobre ponto. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de repetições. Essa foi a nossa primeira carreira aqui da parte do pescoço. A gente vai ficar com um total de 6 carreiras iguais. Então, eu fiz essa e vou trabalhar mais 5 carreiras com a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Vou vir no próximo ponto e vou estar fazendo um ponto alto. Só que agora a gente trabalha o ponto alto para cada ponto alto feito, sempre pegando de forma normal. A gente não precisa pegar em apenas uma alcinha. Era só para demarcar aqui onde a gente desceu da capa do botijão, tá vendo? Então, aqui eu vou completar 6 carreiras iguais, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Contando essa primeira carreira que a gente fez aqui, ó, no ponto baixo como a nossa primeira carreira. Então, eu estou na segunda carreira de ponto sobre ponto. Eu vou finalizar a segunda carreira e vou trabalhar mais 4 com a mesma quantidade, tá? Fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Sempre que você finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto alto, é só você subir com 3 correntinhas e iniciar sempre no segundo ponto, igual a gente fez aqui para finalizar e iniciar essa daqui, tá bom? Como são carreiras de repetições, vou dar uma pequena adiantada e quando eu estiver finalizando elas, retorno novamente com vocês para a gente poder dar continuidade no nosso trabalho. Bom, pessoal, como são carreiras de repetições, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, até a sexta carreira, que é a parte aqui que desce pro pescoço do botijão, eu não fiz aumentos. Então, aqui eu já tô finalizando, fazendo o último ponto aqui dentro da terceira correntinha. E agora, a próxima carreira eu vou estar fazendo do lado direito. Então, vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto e vou virar aqui a minha peça. Aqui, na minha tensão de pontos, as 6 carreiras foram suficientes. Caso você coloque no botijão de gás e não deu, você tem a necessidade de colocar mais 1 ou 2, por exemplo, aí você pode estar medindo lá, tá? Mas no meu ficou aqui bem certinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Contando dessa que a gente pegou aqui na alcinha, para fazer esse detalhezinho aqui, fazendo a primeira carreira de ponto alto, tá bom? Então, agora eu vou para a carreira de número 7, depois que a gente desceu. Nessa carreira de número 7, eu vou trabalhar aumentos. Lembra que a gente fez aqui, ó, 6 pontos e 2 correntinhas no início aqui da tampa da capa do botijão? Agora, eu vou trabalhar a cada 6 pontos altos, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu já tenho as 3 correntes equivalentes ao primeiro ponto. Eu vou vir no segundo ponto e vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto,
um ponto alto. Já tenho 3 pontos, contando um ponto alto para cada ponto alto feito. No próximo, eu vou completar 4 pontos. No próximo, eu vou completar 5. No próximo, eu vou completar 6. Toda vez que você finalizar 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, no próximo ponto você vai trabalhar um aumento. Você vai fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Aqui a gente vai ficar com a mesma quantidade que a gente tinha aqui no início, porque a gente minguou para poder descer e não ficar largo. Aqui, ao invés de fazer 2 pontos, a gente fez um ponto baixo apenas, lembra? Então, naquela direção do ponto baixo, você sempre vai ter um aumento. Então, fiz o aumento, eu vou trabalhar novamente 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, aqui eu já fiz 2. No próximo, eu completo 3. No próximo, eu completo 4. No próximo, eu completo 5. E no próximo, eu vou completar o 6º ponto. Toda vez que você tiver finalizado 6 pontos, no próximo ponto, você vai fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, você vai fazer assim até chegar no final da carreira. A cada 6 pontos altos, você vai fazer um aumento, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma grande adiantada e vai dar certinho aqui pra gente trabalhando. A cada 6 pontos, trabalha um aumento. 6 pontos, a gente faz um aumento. Porque a gente tá fazendo a mesma quantidade que a gente fez desde o início aqui, ó. Então, a gente apenas trocou onde a gente fez aquele um ponto baixo no intervalo de 2 correntes. Agora, a gente vai estar fazendo o aumento, tá bom? Então, já finalizei 6 pontos. E no próximo ponto, eu vou estar fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E vai sobrar exatamente os 6 pontos para a gente poder fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui, eu já trabalhei 3. No próximo, completo 4. No próximo, 5. E no último ponto, eu vou completar o 6º ponto alto aqui. Agora, pessoal, a gente vai continuar a abrir aqui a nossa capa do botijão para ir começando a nossa saia, vamos chamar assim. Então, eu vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto e vou estar virando o trabalho para o lado avesso. Fica bem fácil aqui da gente ver o avesso e o direito agora. Aqui a gente vai trabalhar blocos de 2 pontos altos. Então, eu já tenho as 3 correntes equivalente ao primeiro ponto. Eu vou vir no segundo ponto, que é o ponto seguinte, e vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou trabalhar 3 correntes para ser de separação. E vou estar pulando 2 pontos de base. No terceiro ponto seguinte, eu trabalho um ponto alto. Então, eu sempre vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes, pula 2 de base. Então, eu já fiz um ponto alto. No próximo, eu trabalho o segundo ponto, finalizando o segundo bloquinho. Trabalho 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar no final da carreira. Dá certinho. A cada 2 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, completando o bloco de 2 pontos, faça 3 correntes, pule 2 de base. No próximo ponto, trabalhe o primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, fazendo 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntinhas. A gente vai fazendo assim e dá certinho até chegar no final. A gente vai ficar aqui com 34 blocos de 2 pontos altos nessa carreira, tá? Então, aqui já fiz o bloco de número 33, vou pular 2 pontos após fazer 3 correntes, vou vir nos 2 últimos pontos e vou trabalhar um ponto alto em cada um, para poder finalizar o bloco de número 34. Então, aqui eu finalizei o último bloquinho, ficando assim. Agora, pessoal, a gente vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Laço o fio, vou virar o meu trabalho aqui, então. Virei o meu trabalho aqui, então, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou trabalhar aumentos agora, porque a gente precisa continuar abrindo aqui a nossa capa de botijão de gás, certo? Aqui é o seguinte, eu vou trabalhar aumentos. Peguei aqui 12 marcadores. Se você não tiver marcador, não precisa colocar. Ou se você quiser cortar um pedacinho de fio, você pode estar amarrando onde você vai fazer os aumentos, tá certo? Então, eu vou utilizar 12. Eu vou separar 6 marcadores para fazer de um lado aqui da capa e 6 marcadores para fazer do outro lado. Eu vou fazer aumento no início da nossa capa e no final. Na parte da frente da capa eu não vou fazer. Então, como que a gente vai marcar aqui os aumentos? Eu tô com as 3 correntinhas equivalentes ao tamanho do ponto alto, certo? Aí, aqui no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto para completar aqui o meu bloco de 2 pontos. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou intercalar. Isso aqui eu trabalhei o bloquinho normal, nesse outro eu vou fazer com aumento. Eu vou colocar só o marcador, mas a gente vai trabalhar um aumento em cada um dos pontos do bloquinho, tá? Como eu vou intercalar, nesse eu não vou trabalhar aumento. E nesse eu vou colocar o marcador, porque eu vou estar fazendo o aumento. Então, a gente vai intercalando até colocar 6 marcadores desse lado. Então, esse eu vou fazer o aumento, nesse eu não vou. Nesse eu vou fazer o aumento, nesse próximo eu não vou. Nesse eu vou fazer um aumento, no próximo eu não vou. E nesse eu vou fazer aumento aqui. Já completei 5 aumentos. Nesse daqui eu não vou fazer e nesse eu vou fazer o aumento. Então, aqui eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcadores. Aí, eu fui intercalando. Tá vendo? Coloquei, não. Coloquei, não. Apenas dessa forma. Aí, aqui a gente vai contar, ó. Contando do primeiro bloquinho aqui normal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá vendo? Então, o último aumento é no bloquinho aqui de número 12. Agora, para marcar do outro lado, eu vou fazer o contrário. Eu vou contar, então, do último aqui até chegar no número 12. Então, o último vai ser meu primeiro bloco. Então, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu vou colocar o meu marcador, que vai ser onde eu vou fazer aqui o último aumento desse lado, certo? Aí, aqui agora eu vou colocar os marcadores ao contrário. Se aqui eu coloquei o marcador, aqui eu não vou colocar. Aqui, então, eu vou colocar a marcação. Eu vou espelhar, o que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro também. Então, eu pulo o próximo bloquinho, no próximo eu vou colocar a marcação. Pulo o próximo bloquinho, no próximo eu coloco a marcação. Pulo o próximo bloquinho, no próximo coloco a marcação. Pulo o próximo bloquinho, no penúltimo aqui eu coloco a marcação. Então, pessoal, é bem facinho, a gente apenas vai intercalando, onde a gente vai colocar aqui os marcadores, tá vendo? Então, acho que não ficou nenhuma dúvida. Contando aqui ao contrário, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O nosso primeiro marcador que eu coloquei no bloquinho de número 12. Aí, a gente vai intercalando assim ao contrário agora. Não faz aumento? Faz. Não faz aumento? Faz. Até chegar no penúltimo bloco, tá vendo? Então, eu coloquei 12 marcadores no total. Então, agora a gente vai fazer os aumentos depois a gente colocou as marcações. O primeiro bloco, ele é normal, a gente trabalha as 3 correntes e um ponto alto. Agora, aqui eu vou trabalhar 3 correntes aqui para ser de separação. Vou retirar, então, o marcador do próximo bloquinho.
Retirei o marcador. Agora é o seguinte, a gente vai trabalhar um aumento em cada um dos pontos altos feitos. Então, eu vou vir no primeiro ponto do bloquinho e vou estar fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. Nessa parte aqui onde a gente vai fazer o aumento, eu vou fazer 2 correntes de separação para não ficar muito largo. Aí, eu venho no próximo pontinho aqui e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, para formar um segundo bloco em cima do mesmo bloquinho. Fica parecendo um leque, tá vendo? 2 pontos altos juntos, 2 correntes, 2 pontos altos juntos aqui. Agora, como a gente vai intercalar, eu vou trabalhar 3 correntes. 1, 2, 3. Vou lá no próximo bloquinho. Como esse não tem marcador, eu vou trabalhar de forma normal. Bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui, ó. Bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Trabalho 3 correntes. 1, 2, 3. Vou retirar, então, o marcador aqui do próximo bloco. Aqui a gente vai fazer o aumento igual a gente fez nesse bloquinho. Eu vou trabalhar um aumento no primeiro ponto, 2 correntes, um aumento no segundo ponto. Então, agora eu venho no primeiro ponto alto aqui, trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base para formar aqui um bloquinho de 2 pontos. Vai ficar assim. Trabalho 2 correntes aqui para ser de separação, venho no próximo ponto alto e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Então, em todos os lugares onde eu coloquei aqui, ó, um marcador, que são 6 marcadores aqui para iniciar, eu vou estar fazendo o aumento dessa forma. Aí, aqui agora a gente trabalha 3 correntes. No próximo bloco aqui, um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, eu trabalhei um ponto alto no primeiro ponto, venho no segundo ponto, trabalho um ponto alto, ficando assim. Trabalho 3 correntinhas. E como eu expliquei para você, a gente vai repetir o que a gente fez aqui no primeiro aumento em todos os outros aqui. Então, retiro aqui o meu marcador. Vou vir, então, no primeiro ponto aqui do bloquinho e vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Finalizei aqui, então, os 2 pontos, faço 2 correntes, 2 pontos altos juntos no próximo ponto alto. Então, onde eu coloquei a marcação, a gente vai trabalhar, vai fazer um bloquinho se transformar em 2 dessa forma. Aí, aqui a gente trabalha 3 correntes. Vai lá no próximo bloco, que é sem aumento, trabalha um ponto alto para cada ponto alto feito. Como aqui, pessoal, é uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada aqui, seguindo essa sequência que eu expliquei para vocês. E quando eu estiver finalizando aqui, ó, todos os meus aumentos, eu retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar. É apenas uma repetição. Nos outros 3 marcadores, a gente vai colocar, então, um aumento no primeiro ponto, 2 correntes, um aumento no segundo ponto. Aí, aqui, para fazer o próximo bloco, 3 correntes, o bloquinho e 3 correntinhas, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, gente, eu trabalhei, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos dessa forma. O que é o aumento? O que eu expliquei para vocês, a gente trabalhou 2 pontos altos juntos no primeiro ponto do bloquinho, 2 correntes, 2 pontos altos juntos no segundo ponto. E sempre eu fui intercalando. No primeiro eu não trabalhei o aumento, no segundo eu fiz. No terceiro eu não trabalhei o aumento, no quarto eu fiz. Então, eu fui sempre intercalando. Não fiz aumento, fiz, não fiz. Então, a gente vai fazendo só assim, tá vendo?
E vai dar certinho os 6 aumentos aqui do início. Agora, por toda essa parte aqui, ó, nesse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo aqui, ó, nos 10 bloquinhos seguintes, a gente vai trabalhar de forma normal. Eu vou fazer 3 correntinhas, um bloquinho de 2 pontos altos, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Aí, você faz 3 correntinhas, um ponto alto para cada ponto alto feito. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, gente, finalizei aqui, então, 10 bloquinhos de 2 pontos altos com 3 correntes de separação. E aqui eu já tenho os meus 6 marcadores para fazer os 6 aumentos do outro lado, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Então, vou retirar, então, o primeiro marcador. Vou fazer 3 correntes aqui. E quando eu for fazer o aumento, eu venho no primeiro ponto alto, trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Faço 2 correntes aqui de separação, venho no próximo pontinho e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Então, aqui eu vou transformar o bloquinho em 2 blocos dessa forma. Aí, aqui a gente volta a fazer 3 correntinhas e começa a intercalar. Então, aqui no próximo eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizado aqui o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, faço 3 correntinhas. No próximo, eu vou trabalhar o aumento. Como aqui, então, a gente vai fazer tudo que a gente fez no início, a gente vai fazer aqui no final, eu vou dar uma pequena adiantada aqui, então, vou finalizar os outros 5 aumentos e quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma pequena adiantada e já tô finalizando aqui. Sempre trabalhei igual eu expliquei pra vocês. Finalizei aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos aqui no final. Igualzinho a gente fez no início. Então, trabalhei o 6º aumento aqui. Vou fazer 3 correntes. Vou vir no meu último bloquinho e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, venho aqui na terceira correntinha e trabalho o último ponto. Aqui, agora, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto e vou virar o meu trabalho. Virei. Agora, vai ser bem facinho, só essa carreira aqui que era mais complicada de aumento. A gente vai fazer bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Então, eu venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E vou fazer 3 correntes para ser de separação. No próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizado um ponto alto para cada ponto alto feito, aqui a gente vai fazer 3 correntes para ser de separação. No próximo ponto, um ponto alto para cada ponto alto feito. Eu vou trabalhar em todos os pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto feito. E sempre eu vou trabalhar 3 correntes de separação entre eles. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira, sem fazer nenhum aumento aqui agora. Então, em todos os lugares onde tinha um bloco de 2 pontos, vamos fazer bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior,
com 3 correntes de separação. E onde a gente fez aqui os nossos aumentos da mesma forma. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. E após fazer um ponto alto para cada ponto alto feito, 3 correntes de separação. Como aqui, então, é apenas uma repetição, eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui a carreira, trabalhando sempre um bloquinho sobre o bloquinho aqui anterior, sempre com 3 correntes de separação. A partir de agora, pessoal, é sempre uma mesma repetição até chegar no meio do botijão de gás, que é onde tem aquela lista. Então, caso você queira medir, sem ser com a quantidade de carreiras que eu vou usar, você coloca lá no botijão de gás e vai medir aí em centímetros quanto que vai faltar até chegar naquela listinha do meio, tá? Na minha tensão de pontos, eu vou fazer o total aqui, ó, contando desde essa primeira carreira de blocos, eu vou fazer 12 carreiras no total. Contando essa daqui de bloquinho e 3 correntinhas, a gente vai ter 10 iguais. Então, essa que eu fiz aqui com vocês seria a primeira carreira igual. Aí, eu vou fazer mais 9. Contando desde o início aqui, a gente vai ter 12 carreiras de bloquinhos, contando só de bloquinhos, tá? Desde essa primeira carreira de blocos após a carreira fechada. Então, aqui, por exemplo, eu estaria iniciando a 4ª carreira de blocos, subindo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Aí, eu venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, um ponto alto. Aí, vai ficar assim. E eu continuo fazendo 3 correntinhas, bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Então, a gente vai sempre fazer bloco sobre bloco, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito e fazendo 3 correntes de separação. Caso no seu ponto 3 correntinhas fique largo, você pode estar fazendo com 2 correntes, mas eu acredito que de 3 correntinhas vai dar certinho no tamanho do botijão de gás, tá bom? Na minha tensão de pontos deu super certo. Então, trabalhe 3 correntes, ponto alto para cada ponto alto feito. Como aqui, pessoal, é apenas, então, uma repetição, eu vou dar uma mega adiantada. Como eu expliquei para vocês, no total, a gente vai ter 12 carreiras. Aqui eu tô na 4ª carreirinha. De repetição, são 10, que é o bloquinho, 3 correntinhas. Bloquinho, 3 correntinhas, tá bom? Então, para você achar mais fácil, vamos dizer assim, para ser mais fácil, conte apenas aqui o bloquinho. Vai ter o total de 12, tá? Eu estou na 4ª carreirinha. Então, vou fazer essa e mais 8. Então, vou dar uma mega adiantada aqui na minha capa, para poder mostrar para vocês como é que vai ficar bem certinho, tá bom?
Bom, pessoal, como são carreiras de repetições, a gente vai fazendo bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, sempre trabalhando 3 correntes de separação entre eles. Eu dei uma grande adiantada aqui para mostrar para vocês quantas carreiras ao todo você terá que fazer, tá bom? Então, aqui é o seguinte, contando desde a primeira carreira de bloquinho, que é aquela de 2 pontos altos e 3 correntinhas, vou contar apenas os bloquinhos aqui, tá? Eu fiquei ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de blocos no total, contando a primeira aqui. Aquela que a gente fez o aumentinho aqui, ó, e a próxima, tá vendo? Que a gente colocou aqui os 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Essa que a gente trabalha o bloquinho, 3 correntinhas, e eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas iguais, fazendo bloquinho, 3 correntes, bloquinho, 3 correntinhas. Então, ao todo, contando aqui toda essa parte, a gente foi com 12 carreiras de bloquinhos, tá bom? Então, para finalizar aqui essa parte, eu já trabalhei o bloquinho, 3 correntinhas. Vou vir, então, nos 2 últimos pontos e trabalho, então, o ponto alto para cada ponto alto feito. Como eu vou trabalhar com outra cor agora, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e eu já posso estar cortando aqui. Então, pessoal, para que você possa fazer todas as suas carreiras de repetições, para ficar aqui, ó, com as 10 carreiras iguais de bloquinho e 3 correntinhas e contando 12 no total, eu vou encerrar a primeira videoaula da nossa capa de botijão por aqui e volto na segunda, então, para a gente dar continuidade na aula. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu joinha e o seu comentário. É de graça, mas ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal, tá bom? Então, se você gostou, peço por favor para você deixar o seu joinha e depois, se você fizer aí a sua aula, me marca nas redes sociais para eu estar vendo o seu trabalho, tá bom? Então, pessoal, vou encerrando a aula por aqui e espero vocês na segunda videoaula. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!